dia a todos os resistentes que estamos aqui, né, nesse último dia do Congresso, para a gente discutir um pouco sobre temas relacionados a doenças tropicais, mais precisamente a doenças tropicais negligenciadas, e alguns artigos que a gente tentou selecionar como artigos recentes de importância para a gente entender um pouco em relação a essas doenças tropicais. É uma tarefa meio árdua, porque a gente fica na dúvida de vários artigos que a gente encontra, qual seria um top 10, né? Qual seriam os 5 melhores artigos que a gente poderia escolher para fazer essa apresentação e para fazer essa discussão. E, na verdade, eu peguei 5 artigos, né? São 3 artigos relacionados à terapêutica, né? Que a gente tem de modelo em trabalhos em humanos e resposta terapêutica com diferentes medicamentos com diferentes doenças, né? Para a gente entender um pouquinho imunopatogenia, para ver expressão gênica de citocinas em pacientes com leishmaniose. Uma coisa que eu acho muito interessante é a gente entender um pouco sobre a suscetibilidade de diferentes subespécies, né, de uma espécie de leishmania, por exemplo, que é muito prevalente no nosso meio, que é a Leishmania viana brasiliensis. Eu acho que um trabalho que é fundamental, que é esse da eficácia e segurança do tratamento da leishmaniose visceral no Brasil, é um trabalho fundamental para a gente entender, mesmo porque a gente usa alguns poucos medicamentos para tratar a leishmaniose no Brasil, e a gente não conhecia a segurança nem a eficácia desses medicamentos no tratamento da leishmaniose visceral nas Américas. Um outro trabalho que eu achei muito interessante em relação aos benefícios da associação de ácido ascórbico com benzonidazol no tratamento da forma aguda da doença de Chagas. É em modelo experimental, mas isso pode nos trazer alguma resposta do que nós podemos no futuro talvez estar utilizando no tratamento de pacientes com doença de Chagas, principalmente naquelas formas agudas da doença de Chagas. E um último trabalho que eu acho que é de fundamental importância, infelizmente a gente pouco discutiu esse tema aqui no Congresso, e pouco se discute esse tema nos congressos como um todo, né, de medicina tropical, principalmente a gente viu isso esse ano, que é a esporotricose, que é uma doença emergente e reemergente aqui no sudeste do Brasil, e está ocorrendo também em outras regiões, no sul e no nordeste do Brasil, e que a gente tem uma espécie diferente, né, de esporotrix circulando, e a gente não sabe muito bem qual é a suscetibilidade dessa espécie aos antifúngicos que a gente tem disponíveis para o tratamento da esporotricose em humanos. Então, nesse primeiro trabalho, né, que é a expressão, o perfil da expressão do gene de determinadas citocinas, né, em pacientes com leishmaniose americana, é muito interessante para a gente entender um pouco a imunopatogenia da leishmaniose tegumentar. Um ponto básico, clássico que a gente tem é saber quais pacientes que desenvolvem leishmaniose cutânea têm o risco de fazer uma doença mais grave. Que pacientes são esses que podem estar relacionados, por exemplo, com tardiamente desenvolver leishmaniose mucosa, ou quais pacientes são menos respondedores a um tratamento com drogas que a gente usa no tratamento da leishmaniose tegumentar. É um artigo que já foi aceito para publicação na Acta Trópica, está de 2018, mas a publicação dele sai em 2019, né? E a metodologia foi interessante porque foram amostras de pacientes, de 55 pacientes de leishmaniose cutânea e de leishmaniose mucosa. E uma coisa muito interessante que eu achei foi que eles utilizaram amostras parafinadas, né? Amostras de tecido parafinados, recuperaram o RNA mensageiro, a partir daí viram a expressão de genes de determinadas citocinas. Então, eles avaliaram o perfil de citocinas IL-10, IL-27, IL-6, gama-interferon, TNF-alfa e TGF-beta. E também tentaram correlacionar a produção de interferon gama, né, com a evolução clínica. É importante referir que todos os casos foram causados por Leishmania brasiliensis. Isso é de fundamental importância, porque se nós tivermos diferentes espécies de leishmanias envolvidas no desenvolvimento daquela lesão, a gente certamente vai ter uma modulação de resposta imunoinflamatória totalmente diferente de uma outra espécie, como, por exemplo, se a gente for comparar brasiliensis com amazonenses. Então, isso é um racional interessante nesse trabalho, né? Então, o interessante é que eles viram que os pacientes, eles conseguiram definir 3 grupos, mais ou menos, de pacientes, né, com leishmaniose tegumentar americana. Que era um grupo de pacientes com leishmaniose cutânea,
que eram baixos produtores de interferon gama, né? Um outro, que era um grupo de leishmaniose, pacientes com leishmaniose cutânea, que produziam grande quantidade de interferon gama. E um grupo de pacientes com leishmaniose mucosa, que também produzia uma grande quantidade de interferon gama. Isso é muito interessante porque quando a gente compara, né, a produção o RNA mensageiro de interferon gama nesses 3 grupos de pacientes, a gente vê claramente que há uma diferença estatística em relação ao grupo de leishmaniose mucosa, quando comparamos com o grupo baixo produtor de interferon gama, o grupo de leishmaniose cutânea alto produtor de interferon gama e baixo produtor de interferon gama. Quando a gente vê a produção de L10, a gente vê classicamente que os pacientes que são grandes produtores de interferon gama também produzem maior quantidade de L10 quando está relacionado com a leishmaniose mucosa e com aqueles baixos produtores de interferon gama. E um outro que chama a atenção bastante é a produção de interleucina 27, né, que naquele grupo que tinha altas produção de interferon gama também produzia altas concentrações de interleucina 27 quando comparado àqueles baixos produtores e também aos pacientes com leishmaniose mucosa. O TNF parece que está muito mais sendo produzido naquele grupo baixo produtor de interferon gama quando comparado ao alto produtor de interferon gama nos pacientes com leishmaniose mucosa. E TGF-beta, interleucina 6, não teve nenhuma diferença. Isso é um ponto bem interessante para a gente entender a imunopatogenia da leishmaniose nas diferentes formas clínicas que a gente pode encontrar. Talvez esses pacientes produtores de interferon gama, né, sejam pacientes que sejam bons respondedores, mas ao mesmo tempo eles podem muito estar envolvidos com a imunopatogenia da lesão na leishmaniose cutânea. E talvez sejam pacientes que, como aqueles que têm leishmaniose mucosa, são grandes produtores de interferon gama, são pacientes que talvez no futuro possam ter o risco de desenvolver leishmaniose mucosa após o desenvolvimento de uma leishmaniose cutânea, se não tratados adequadamente. Isso é um ponto crucial e interessante, né, no que se refere ao entendimento da imunopatogenia em diferentes grupos produtores, baixos produtores, autoprodutores e pacientes com leishmaniose mucosa. Isso fica muito claro, né, quando a gente vê aqueles pacientes baixos produtores de interferon gama, né, a gente não tem uma diferença muito grande na produção de diferentes tipos de citocinas que foram avaliados neste trabalho. Com relação àqueles produtores autoprodutores de interferon gama, chama a atenção, logicamente, a grande produção de interferon gama e a grande produção de interleucina 27. E no grupo com leishmaniose mucosa, a gente vê principalmente a produção de interferon gama. Então, isso é um fator que pode estar relacionado com a imunopatogenia da lesão. A gente sabe que na imunopatogenia da leishmaniose mucosa e de algumas formas clínicas da leishmaniose cutânea, as citocinas produzidas, citocinas pró-inflamatórias, elas têm um papel muito grande na regulação da resposta imune. Então, o que a gente vê de conclusão desse trabalho é que os grupos diferentes, né, a gente tem um grupo baixo produtor de interferon gama, ele tem um balanço entre interferon gama, TNF-alfa e interleucina 10, né, citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias têm um balanço, então a lesão, talvez a lesão não seja uma lesão tão importante, né? Aqueles pacientes que são autoprodutores de interferon gama, eles têm grande produção de interferon gama e interleucina 27 também, talvez esses pacientes são pacientes, podem ser preditores, né, do risco de desenvolvimento de leishmaniose mucosa tardiamente, porque a gente vê que aqueles pacientes que têm leishmaniose mucosa também produzem gama interferon bem elevado e produzem interleucina 27. Então, o que é importante a gente ressaltar é que talvez a resposta inflamatória exacerbada esteja relacionado com uma lesão mais intensa na leishmaniose tegumentar. Então, acho que esse é o grande conclusão, acho que é o grande legado que esse trabalho nos traz e nos reforça alguns resultados que nós tínhamos de literaturas anteriores que mostravam a produção dessas citocinas pró-inflamatórias. Um outro trabalho que eu achei interessante foi que avaliou a suscetibilidade de diferentes cepas de Leishmania aviária brasilienses às principais drogas que a gente tem no tratamento da leishmaniose tegumentar no Brasil, né? Então, avaliou a resistência ao antimônio, né, em isolados, principalmente de formas atípicas de leishmaniose cutânea. Então, o objetivo desse trabalho aqui foi avaliar a suscetibilidade de isolados clínicos, foi publicado no Biomedicine and Pharmacotherapy, de 2018,
Eles utilizaram isolados clínicos, né, principalmente de uma região de Minas Gerais, mas tinha isolados clínicos também do Pará e de vetor, né. Fizeram a tipagem das espécies, todas eram Viania brasiliensis, tá? E o que eles fizeram para avaliar a resposta à suscetibilidade aos diferentes drogas que a gente tem no tratamento da leishmaniose, eles fizeram, interessante, fizeram infecção de macrófago e viram como era a infectividade, se a gente tinha uma diminuição do índice de infectividade quando na presença de determinadas drogas que foram utilizadas que são utilizadas no tratamento da leishmaniose tegumentar. Fizeram a suscetibilidade às drogas e fizeram análise da concentração no Graphic-Pad Prism. É muito interessante porque eles isolaram, pegaram cepas de leishmaniose cutânea típica, 3 cepas de leishmaniose cutânea típica, uma de leishmaniose mucosa do Pará e um caso de um vetor, né? O que eles tinham de interessante era em relação à resposta clínica que eles tinham desses casos, né? Então, algumas delas sim, receberam um esquema de tratamento e curaram, né? Só que quando ele viu essas formas atípicas, um curou e o outro não curou, recebeu 2 esquemas e o outro também não curou. Então, isso aqui mostrando que talvez a gente pudesse ter uma resistência ao antimonial pentavalente. Resistência ao antimonial pentavalente, ele é muito descrito na Índia, principalmente com Leishmania donovana. A gente não tem descrição, por exemplo, de Leishmania infanto com resistência ao antimonial pentavalente nas Américas e também das outras espécies de Leishmania nas Américas. Então, eles foram avaliar, na verdade, esses isolados frente às drogas, a anfotericina B, a miltefosina, que é uma droga que vai entrar agora no tratamento da leishmaniose tegumentar no Brasil, né? O glucantime e um antimônio, que é um antimônio não comercial, que é produzido lá na Universidade Federal de Minas Gerais. E o que eles viram, né, que a concentração inibitória mínima, né, de 50% para algumas determinadas cepas de Leishmania brasiliensis de forma típica, eram para a anfotericina B de 0,12, 0,16, né, 0,17, 0,15, 0,10, para a típica 0,09, 0,09, 0,17. Para a miltefosina, uma concentração inibitória mínima um pouco mais elevada, né? E para o antimônio também tinha uma variação, para o glucantime, também a gente vê que naqueles pacientes que tinham forma cutânea atípica, né, aqueles isolados de forma cutânea atípica, olha só, o C50 era de maior do que 32, então isso nos dizendo que a gente tinha uma resistência provavelmente a essas drogas. O importante é ressaltar que quando a gente trabalha com formas promastigotas, se a gente faz avaliação com o antimonial pentavalente, o antimonial pentavalente não tem ação sobre formas promastigotas, ele só tem ação sobre formas amastigotas de Leishmania, isso a gente vê claramente nos modelos experimentais. E quando ele avaliou as variadas cepas, né, que está o código de cada uma das cepas que eles analisaram, né, e foram avaliar dos pacientes com leishmaniose cutânea típica e atípica, né, e foram avaliar a infecção, né, por amastigotas, a gente vê que tem uma variação realmente de diferença de formas típicas, de formas atípicas, com percentual de infecção dessas formas amastigotas sobre em macrófagos. Eles utilizaram células THP1, que são células de linhagem macrofágicas humanas. Quando eles analisaram o perfil de suscetibilidade desses diferentes isolados, né, de Leishmania brasiliensis com anfotericina B, para anfotericina B, a gente vê que as cepas têm um comportamento diferente em relação ao percentual de infecção de macrófago, né, a quantidade de que eu vou encontrar, o número de macrófagos infectados por essas diferentes cepas de Leishmania brasiliensis. Quando fizeram isso com antimonial, com miltefosina, também a gente vê que há uma diferença entre as cepas, né, quando a gente relaciona as cepas atípicas isoladas de cutânea atípica de cutânea típica. Isso também para o antimonial pentavalente, o glucantime, né, que é aquele que a gente tem comercialmente utilizado, e para o antimonial que é utilizado, produzido lá em Minas Gerais. Então, esse trabalho é interessante porque a gente vê que a gente já demonstra uma resistência intrínseca de isolados clínicos
de leishmania brasiliensis, que causa leishmaniose tegumentar no Brasil, né, que as cepas de lesões atípicas parece que são muito mais resistentes ao antimonial pentavalente e às outras drogas também, né. A gente não vê resistência à miltefosina ainda no Brasil, também é uma droga que não é utilizada no Brasil no tratamento de leishmaniose. Também não tem resistência à anfotericina B, e talvez esses resultados que a gente tem aqui, podem servir para a gente direcionar novos tratamentos para aquelas lesões não respondedoras com antimonial pentavalente. Hoje, se a gente for ver o que o manual do Ministério da Saúde recomenda, é que a gente tem que utilizar um primeiro esquema antimonial pentavalente, se não responder um segundo esquema com antimonial pentavalente. Talvez isso sirva até para a gente redirecionar aqueles não respondedores que a gente pode ter a modificação ou a indicação de uma outra droga no tratamento da leishmaniose tegumentar. Um outro artigo que avaliou a eficácia e a segurança do tratamento da leishmaniose visceral no Brasil, foi um estudo multicêntrico, né, chamado LV Brasil. Foi um estudo bem interessante, né, porque não se tinha evidência das indicações terapêuticas. Quando a gente ia procurar dados na literatura para nos dar evidências de indicar a terapêutica da leishmaniose visceral, a gente não tinha esses dados suficientes no Brasil. E também para avaliar se a combinação de drogas poderia ser efetiva no tratamento da leishmaniose visceral. Então, foi um estudo multicêntrico, né, randomizado, controlado, e as drogas utilizadas foram anfotericina B-deoxicolato nessa dose, a lipossomal, uma dose de lipossomal, dose única associada com antimonial pentavalente dose baixa, né, por 20 dias, e o antimonial pentavalente na dose de 20 mg por quilo por dia durante 28 dias. Foram pacientes só acima de 6 meses de idade e abaixo de 50 anos e sem evidência de infecção pelo HIV. Aqui no estado de São Paulo, a gente também ia trabalhar com um braço desse, mas a gente teve um problema de inclusão de pacientes, porque no estado de São Paulo, abaixo de 10 anos, o tratamento é com anfotericina B lipossomal, acima de 50 é com anfotericina B lipossomal, e o grande percentual que nos sobrava era pacientes co-infectados com HIV. Então, a inclusão de casos foi muito baixa aqui no estado de São Paulo. Então, para ter um N de 378 pacientes, eles fizeram um screening de 1.222 pacientes, muitos não puderam participar do estudo. Ao final, eles tinham um braço com anfotericina B de 45, com antimonial 112, com anfotericina B lipossomal 109 e anfotericina B mais antimonial 112. É importante ressaltar que esses pacientes que começaram a ser tratados com anfotericina B-deoxicolato, eles começaram a ter efeitos adversos graves, e esse braço do deoxicolato foi suspenso, e esses pacientes foram alocados para tratamento com anfotericina B lipossomal. Quando eles viram o número de pacientes que curaram, né, o percentual de pacientes que curaram com as diferentes drogas, o antimonial era o comparador, comparando a anfotericina B com a anfotericina B lipossomal, 6 meses de acompanhamento, a gente viu que não teve muita diferença entre usar anfotericina B isoladamente e anfotericina B com antimonial pentavalente. Quando eles avaliaram a eficácia de 6 meses de follow-up, né, após o término do tratamento, a gente vê que não tem diferença entre o antimonial pentavalente, a anfotericina B e a anfotericina B lipossomal. Parece um pouquinho melhor, mas também sem uma diferença estatística significante entre elas, né. O que nos chama a atenção nesses dados é o número de efeitos adversos, o percentual de efeitos adversos nos diferentes braços. Por exemplo, no antimonial pentavalente, a gente teve 13% de efeito adverso. Com a anfotericina B lipossomal, 0,92%. E com a anfotericina B mais antimonial pentavalente, em torno de 8,9%. E a gente teve diferentes efeitos adversos relacionados ao uso desses medicamentos. Então, uma coisa que não justifica, por exemplo, se eu não tenho uma diferença muito grande em relação à eficácia do uso da anfotericina B isoladamente, lipossomal, e anfotericina B com antimonial pentavalente, se eu tenho mais efeitos adversos no braço de anfotericina B lipossomal mais antimonial pentavalente, eu dou a preferência para o uso para esse esquema terapêutico se o grupo com anfotericina B lipossomal tem um número de efeitos adversos bem menor. Então, isso é um ponto bem interessante que chama a atenção. A gente não pode descartar o uso da terapêutica combinada, mas talvez a anfotericina B lipossomal como uma droga de primeira escolha, um tratamento da leishmaniose visceral, deve ser implementada rapidamente no Brasil. Quando a gente vê a evolução da queda da febre, né, a gente vê que o grupo que foi tratado com anfotericina B e anfotericina B lipossomal, no caso aqui só lipossomal, porque a anfotericina B-deoxicolato foi cortado. A gente viu que os pacientes eles têm maior
declínio da febre, aqueles que são tratados com anfotericina B lipossomal ou anfotericina B lipossomal mais antimonial pentavalente, né? E aqui são os vários efeitos adversos que a gente pode encontrar nesses vários grupos, né? E a conclusão que a gente chega desse trabalho é que a anfotericina B lipossomal deve ser a droga de primeira escolha no tratamento da leishmaniose visceral. A gente pode perguntar, isso é óbvio? Isso é óbvio, mas a gente não tinha evidências que mostrassem isso para a gente. Então, esse é um trabalho que nos dá um grau de evidência muito forte para a gente indicar a anfotericina B no tratamento. Um outro trabalho é em relação ao benefício do uso do ácido ascórbico e associação com baixa dose de metronidazol no tratamento da doença de Chagas aguda, né? Isso é um trabalho experimental, né, que eles utilizaram camundongos infectados com cepa de tripanossoma, cepa Y de tripanossoma cruzi, né, eles infectaram com 1 × 10⁴ tripomastigotas e tiveram 5 grupos diferentes, sem infecção, sem tratamento, infectado sem tratamento, infectado ou tratado com benzonidazol mais ácido ascórbico e somente com ácido ascórbico. E avaliaram a parasitemia, a concentração intracelular de espécies reativas de oxigênio, a peroxidação de lipídios pelo Tibers que a gente usa, o PCR em tempo real para ver a quantidade de parasitos que foi encontrado, né, uma análise histológica, a função renal e hepática. O que se vê inicialmente de interessante é que aqueles pacientes que são tratados com benzonidazol ou benzonidazol mais ácido ascórbico, a gente tem uma parasitemia muito mais baixa quando comparado àquele tratado somente com ácido ascórbico, aquele tratado com aquele não tratado, aquele somente o infectado. Quando a gente avalia, né, a geração de espécies reativas de oxigênio e de Tibers, a gente vê que aqueles que são tratados com benzonidazol e ácido ascórbico, a gente tem uma menor peroxidação de lipídios, uma menor produção de ROS. Isso é importante porque quando você tem uma peroxidação de lipídios muito elevada, você tem um risco de toxicidade, né, de efeito cardiotóxico pela destruição do parasita na doença de Chagas. Quando a gente avalia, quando eles avaliam nesse trabalho o número de cópias de Trypanosoma cruzi por miligrama de tecido, é importante ver que aquele grupo que foi tratado, mesmo com ácido ascórbico, já tem uma diminuição em relação ao infectado. E aquele com ácido ascórbico mais benzonidazol, com benzonidazol, também tem uma diminuição em relação ao grupo infectado e não tratado. Quando foi avaliado os aspectos histológicos, né, quando se avalia, por exemplo, os ninhos de amastigotas, né, no cortes do coração desses camundongos infectados, a gente vê que aqueles que foram tratados com ácido ascórbico e benzonidazol e aqueles tratados com benzonidazol tinha menor número de ninhos de amastigota cardíaco. E também uma coisa muito interessante, que aqueles que foram tratados com ácido ascórbico e benzonidazol, acho que é o grande legado desse trabalho, eles tinham um menor número de células inflamatórias. Acho que isso é um indicador interessante para a gente, que a gente pode fazer, talvez, a associação de drogas, né, para diminuir a toxicidade durante o tratamento da fase aguda da doença de Chagas. Então, a associação de ácido ascórbico com benzonidazol em baixa dose aumenta a atividade sobre o tripanossoma, atenua os efeitos tóxicos do benzonidazol, diminui o dano inflamatório e oxidativo e pode ser interessante para a cardioproteção. Então, esse é um trabalho muito interessante, apesar de modelo experimental, lógico que a gente precisa confirmar isso em pacientes com doença de Chagas, mas talvez é um trabalho que possa já nos dar uma luz. Um outro é um trabalho, o último trabalho, que avaliou a concentração, a resposta, né, do Sporotrix brasiliensis a diferentes antifúngicos. Eles utilizaram 335 cepas, sendo 212 de felino, 122 de humano e uma do ambiente. Os antifúngicos que eles utilizaram foram anfotericina B, né, itraconazol, cetoconazol, posaconazol e terbinafina. Fizeram diluição seriada e viram a concentração inibitória mínima. Isso é muito interessante porque com as diferentes cepas que eles utilizaram de Sporotrix brasiliensis, isso é importante ressaltar, foi somente Sporotrix brasiliensis, não teve nenhuma outra espécie de Sporotrix aqui, não teve Schenck, não teve Globosa, não teve nenhuma outra envolvida. Eles viram que as cepas respondiam muito bem a praticamente todos os antifúngicos que foram utilizados, a anfotericina B, o ketoconazol, o itraconazol, o posaconazol e terbinafina, né? Mas quando a gente vê uma coisa interessante, tinha algumas cepas de Sporotrix brasiliensis que
que eles chamavam de cepas não selvagens, né? Aquelas cepas não, porque elas eram resistentes a determinados antifúngicos, como a anfotericina B, ao itraconazol, ketoconazol, ao posaconazol e a terbinafina. Mas a maioria das cepas eram sensíveis. Uma coisa interessante, o que a gente vê é que quando eu tiver quando eu necessito de uma maior concentração para matar o Sporotrix, eu tenho uma probabilidade de resistência muito maior. Então, a conclusão desse trabalho, a gente vê que tem cepas com elevados níveis de concentração inibitória, o cetoconazol, itraconazol, anfotericina e terbinafina, que eles respondem muito bem. A gente tem a emergência de cepas resistentes, e isso vai ser muito importante para o manuseio da esporotricose humana, principalmente no que se refere nessa epidemia que a gente tem de esporotricose humana no Rio de Janeiro, em São Paulo e outras regiões em que a gente tem o tratamento tanto da esporotricose humana quanto da esporotricose felina. A droga de escolha é o itraconazol que se está utilizando, se só tem itraconazol na saúde pública, ou iodeto de potássio, ou nos casos mais graves, a anfotericina B. E outra coisa que você pode utilizar é a terbinafina, mas a terbinafina é muito cara para a gente estar utilizando. Então, acho que esses trabalhos têm como as conclusões que eu acho desses trabalhos marcantes é que é importante a gente conhecer a imunopatogenia da doença para a gente avaliar um preditor de doença mais grave, como naquele primeiro trabalho, né? Entender a patogenia para propor novas terapêuticas ou terapias associadas, como, por exemplo, no caso da associação do ácido ascórbico com benzonidazol. A caracterização do perfil de sensibilidade aos patógenos resistentes é super importante para a gente definir a melhor terapêutica para essa população e conhecer a eficácia e segurança dos medicamentos utilizados no tratamento das doenças negligenciadas como um todo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado pela atenção. Desculpe ter passado um pouco do tempo e #ele não. Um abraço.